Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Martins e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 2, a palavra de Deus diz assim: O servo de certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe conceda isso, porque ama nossa nação. E ele mesmo edificou-nos uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres na minha casa. Por isso não me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo Jesus, se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Você já foi surpreendido positivamente por alguém ou por alguma situação? Você já ficou admirado com alguém, alguma situação que você não tinha nenhuma expectativa e ele te surpreendeu? As Escrituras, elas estão repletas de surpresas, de pessoas e situações que nós não tínhamos a menor expectativa que alguma coisa boa pudesse proceder delas. As Escrituras nos falam que quando religiosos ouviram falar de Jesus, eles perguntaram: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque eles não tinham expectativa nenhuma que uma terra tão esquecida, tão isolada, tão pequena, pudesse surgir de lá o Salvador. E as Escrituras nos contam a história de um centurião. O centurião, ele era um soldado romano responsável por uma centúria. Ele estava ali para guardar, para proteger os interesses do Império Romano dentro de Israel. Este homem não era um judeu, este homem era um cidadão romano. Nós não sabemos se ele adquiriu sua cidadania romana ou se ele de fato nasceu em Roma. Mas este soldado, ele estava ali representando o seu império. Ele era um gentil, ele não conhecia as Escrituras, ele não conhecia Deus. Então este homem, ele desperta uma fé inesperada. Ninguém esperava que um soldado, que um opressor, que alguém que estava defendendo os interesses do império pudesse ter uma fé tão admirável. Este homem também, ele tem uma fé empática, porque este homem, ele não procurou Jesus para defender os seus próprios interesses. Este homem não procurou Jesus por causa de um filho, por causa de uma esposa, de um pai ou de uma mãe. Mas este homem procurou de Jesus por causa de um servo. E no Evangelho de Mateus diz que este servo estava paralítico e sofrendo muitas dores. E este soldado, este homem acostumado com a batalha, com os rigores da guerra, ele se compadece de um servo, de alguém tão simples, de alguém que poderia ser substituído. Este homem, ele também tem uma empatia pelos judeus, a tal ponto que ele constrói uma sinagoga para os judeus. Então a fé deste homem é uma fé empática, que se coloca no lugar do outro, que sente o que o outro sente, uma fé cheia de compaixão. E este homem também tem uma fé que é uma fé consciente, porque ele tem consciência da sua insignificância, do seu imerecimento. Ele mandou que pessoas o representassem, as pessoas falaram tão bem a respeito dele, mas ele manda alguém falar com Jesus: eu não fui ao teu encontro, Jesus, porque eu não sou digno. Eu não sou digno que você nem mesmo entre na minha casa.
Este homem era consciente do seu imerecimento, mas ele também era consciente de quem era Jesus. Porque ele diz: Jesus, eu sei que você tem autoridade. Eu sei que você tem autoridade sobre as enfermidades, porque basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado. Eu tenho uma autoridade humana. Se eu digo para um soldado, vai, ele vai. Se eu digo, vem, ele vem. Mas o Senhor tem uma autoridade que é superior à minha. O Senhor pode curar alguém. Então este homem também tinha uma fé que era uma fé consciente. E a fé deste homem, ela se tornou uma fé inspiradora. Porque Jesus diz que nem em Israel ele encontrou uma fé como deste homem. Então, neste dia, eu incentivo a você a ter uma fé que seja uma fé inesperada, uma fé cheia de empatia, uma fé consciente e uma fé que se torne uma fé inspiradora. Portanto, não julgue pelas aparências. Se nós julgássemos pela aparência, nós jamais esperaríamos que alguém como este homem demonstrasse tamanha fé. Não julgue as aparências. Aprenda com as pessoas, por mais simples que elas sejam. Se importe pelas pessoas. Tenha compaixão das pessoas. Não apenas por aquelas pessoas que podem fazer algo por você, ou por aquelas pessoas que você tem laços de amizade, de afeto, mas se importe com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Este soldado, este homem acostumado com a guerra, ele se importou com um servo, a tal ponto dele ir até Jesus e clamar por ele. Reconheça também os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Esse centurião reconhecia que ele era um homem de autoridade, que ele havia recebido uma autoridade do Império Romano, que ele tinha soldados sobre os seus cuidados, mas ele também reconhecia os seus pontos fracos, ele reconhecia o seu imerecimento diante de Jesus. E por último, seja uma inspiração, que a sua fé seja uma inspiração para tantas outras pessoas, como a fé desse centurião é uma inspiração para mim e para você. Então, tenha uma fé inesperada, tenha uma fé empática, tenha uma fé consciente e que sua fé se transforme em uma inspiração. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.